O que fica cada vez mais estranho e estranho quanto mais você pensa sobre isso. O fato de todos lerem isto tem uma vida inteira e este é o único momento em que, muito provavelmente, iremos interagir. Isso me atingiu um dia. Os comentários são pensamentos de pessoas, muitas vezes incoerentes, dentro do contexto de suas vidas naquele momento ou estado de espírito daquele dia em particular. Nunca mais vou interagir com elas. Nunca mais vou ver o olhar em seu rosto ou a linguagem corporal enquanto elas digitam a mensagem, mas vou ler a mensagem como um comentário completamente pensado sobre o assunto e me decidir em alguns segundos quem é essa pessoa. E agora estamos durante uma pandemia e as pessoas estão assustadas, solitárias, deprimidas, etc. Mas ainda assim vou julgá-las em minha cabeça mais rápido do que razoável, embora eu saiba tudo isso. O fato de termos acabado de escolher um animal e de não haver nenhuma comunicação real nunca acontece e nós apenas dizemos que você vive comigo agora eu vou alimentá-lo e cuidar de você e eles são como se estivessem bem. Como é que o espaço exterior nunca termina? Consciência. Somos todos apenas um saco flutuante de cérebro dentro de um navio de carne e ainda assim podemos pensar e agir por nós mesmos. Você não lava as mãos. Eles se lavam ao outro, enquanto você observa. Ou o universo sempre existiu, ou em algum momento ele começou a existir. Nenhum dos dois faz sentido. Música. O fato de que algumas ondas de som são agradáveis e divertidas para ouvir me fascina e sempre me deixa um pouco estranha quando penso nisso. Eu estava pensando a mesma coisa no outro dia. O que é ainda mais estranho é que pessoas diferentes percebem estas ondas de sons de maneiras diferentes. Elas podem não encontrar a mesma música que você atrai. Tão fascinante. O fato de que eu vou morrer. Como sim? Eu entendo, mas vou morrer. E alguém vai ter que cuidar do meu cadáver. Não gosto. As pessoas pagam os impostos do governo. Parte desse dinheiro é dado às escolas. A escola me dá um pouco dele. Parte do dinheiro que eles me dão vai para o governo, uma vez por ano. O governo decide que eu dê muito e me devolve um pouco. Sonhando. Por que sonhamos? Porque meus sonhos estão cheios de bobagens absurdas. Literalmente qualquer palavra no idioma inglês deixará de parecer uma palavra quanto mais tempo você olhar para ela. O você que acorda depois que você adormece é o mesmo você, ou um novo fio de consciência? O fato de que, como adulto, é considerado estranho beber leite materno humano, mas beber aleatoriamente o leite materno de um animal é absolutamente bom. Trata-se apenas daquilo a que você está acostumado. Os europeus não comem insetos. Outros países nos achariam estúpidos se não usássemos esta fonte abundante de proteína animal. Amordaço-me com o cheiro da carne de órgão, porque cresci sem comê-la além disso, com a conotação que os intestinos etc. estão imundos. Quando adolescente, eu era estranhada pelo leite de cabra. Um companheiro de classe foi esquisito ao ser informado de que o leite de vaca é realmente destinado a vacas bebês e as vacas só produzem leite após uma gestação. Em resumo, convenção. O fato de que os humanos inventaram o dinheiro e agora ela é a coisa mais importante que precisamos em nossas vidas. Golpe. O quanto nós tomamos nosso corpo como garantido. Você consegue imaginar, conscientemente, ter que assegurar manualmente nossas bombas cardíacas, nosso filtro de fígado, nossa digestão estomacal, etc. Tudo nos momentos precisos em que o fazem. Tudo isso acontece em segundo plano. Já é muito para processar o mundo e adaptar-se às coisas conforme elas ocorrem. Mas também há tanta coisa acontecendo em nosso corpo que não temos que nos preocupar com isso. Telômeros e envelhecimento. Basicamente nós limitamos a copiar mais colar trilhões e trilhões de vezes até que nossa própria essência se desenrole pelas costuras. Então o que é copiado mais colado muda lentamente até que o arquivo inteiro se corrompa e deixe de funcionar. Eu sei, é tão fascinante saber que houve um tempo em que tecnicamente cada lesão poderia ser considerada menor por causa de nossos telômeros. Mas depois ficamos mais velhos e não nos reproduzimos mais tantas vezes. E por que paramos de reproduzir tão cedo e não gostamos? Na casa dos 50 anos. Mecânica quântica. Nosso cérebro primitivo de simplesmente não tem nenhuma razão evolutiva para ter desenvolvido uma compreensão intuitiva dele. Então tudo isso é simplesmente estranho para nós. O mesmo com o tempo. Não tenho ideia se o tempo realmente nos dá uma dimensão. Será que ele pode se mover em direções que não podemos experimentar? Quero dizer, experimentamos o tempo como uma linha sobre a qual não podemos tomar nenhuma influência. Mas ainda como uma construção, podemos entender o passado,
o presente e o futuro e modos ainda mais complicados deles. Isto é simplesmente selvagem. Tesseract. Você pode fazer um objeto 2D, quadrado, com um monte de objetos 1D, linhas. Da mesma forma, é possível fazer um objeto 3D, cubo, com um punhado de objetos 2D, quadrados. Da mesma forma, teoricamente, você pode fazer um objeto 4D, Tesseract, com um monte de objetos 3D, cubos. Cada face do objeto é um cubo. Mas olhando para ela em 3D, a coisa toda também é um cubo. Assim como um cubo em 2D se parece com um quadrado. Tente dobrar isso em sua percepção do mundo em 3D. Quando você caminha por um cemitério, você está andando sobre centenas de pessoas mortas. Pessoas que estavam vivas em um ponto, tinham empregos, famílias, hobbies, animais de estimação, e agora elas estão apenas deitadas sobre uma pilha de sujeira. E você está pisando neles. Além disso, o fato de que você pode assistir qualquer filme antigo e todos que você vê falando, está morto. E você provavelmente pisou neles também. Vida e morte. A vida é tudo que já conhecemos e só experimentamos por cerca de 80 anos. Depois disso, não é nada por toda a eternidade. E é um período de tempo infinitamente longo. Tanto antes como depois deste curto período de tempo que passamos a experimentar. Nós somos o universo que se experimenta. Somos uma pequena peça, infinitamente pequena. Mesmo a coleção de toda a humanidade que viveu e morreu constitui apenas uma pequena porção da experiência universal. Somos todos um. Câncer é o corpo se virando sobre si mesmo e eventualmente matando-o, levando o câncer com ele. É homicídio e suicídio, tudo de uma vez. Casamento. Eu te amo. Vamos assinar um contrato com o governo. Palavras. Como quem decidiu que deveríamos nomear certas palavras. Porque um é nomeado. Mineração para Bitcoin. Como por exemplo. Deserialização ou despersonalização. Quando se pensa nisso, é muito possível que o que vivemos todos os dias não seja real para que as pessoas que vivenciam isso possam estar vendo o que o resto não vê. Olhe ao seu redor. Tome nota de todas as diferentes coisas ao seu redor. Preste atenção às suas cores. Preste atenção às suas texturas. Preste atenção aos seus odores. Pense na água de sua cozinha e no ar que você respira. Pense em como todas essas coisas são diferentes. Agora lembre-se de que tudo o que existe nada mais é do que prótons, nêutrons e elétrons. Sua experiência de si mesmo e da realidade pode ser drasticamente alterada para sempre por um dano cerebral. Sua personalidade só permanecerá intacta enquanto a carne de droga cintilante em sua cabeça continuar funcionando. Phineas Gage. Religião. São apenas pessoas nascidas em um sistema que os mais velhos lhes dizem ser correto. Mas é completamente absurdo e depende exclusivamente de serem doutrinadas nele como crianças para que as pessoas acreditem nele. A probabilidade de você nascer é de 1 em 400 bilhões. Quando você diz uma palavra com tanta frequência ou repetidamente a ponto de não soar mais como uma palavra real e você apenas faz uma pausa para se perguntar se ela é, mesmo que 100% seja. Como existe qualquer coisa, pois em um determinado momento nada deveria ter existido. Então Wolf Espaço Gas and Tuff. E se você acredita em uma religião como o cristianismo que criou Deus e o que criou isso? A morte. Quanto mais dimensões se pensa sobre ela, mais intratável ela se torna. Quando estou no trabalho, uma cadeia menor de fast food mais para o sudoeste dos Estados Unidos da América, penso sempre nas coisas que digo aos clientes. Abafo as pequenas coisas e as decomponho a cada pequena palavra. As aves evoluíram dos dinossauros. As aves costumavam ser répteis como criaturas, mas têm penas. As aves existem. As aves podem falar. O fato de estarmos vivendo neste pedaço de rocha giratória, nesta coisa que eles chamam de espaço,